Muito bem, nesta aula nós vamos terminar os exercícios a respeito de legislação tributária previstos nesse material que vocês têm e vamos dar um fecho, né, geral, chamando a atenção para os principais detalhes do título legislação, para já na próxima aula entrarmos no nosso módulo 4, que é obrigação tributária. Lembrando sempre, o Vitor vai colocar depois aí na tela para nós, que todo esse material está disponível no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Certo? É importante vocês lembrarem disso, já podem ir baixando o título CTN Obrigação Tributária, porque nós vamos usá-lo aqui com todos esses slides que estão disponíveis para vocês já no nosso próximo módulo. Ok? Então, www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Nossa última questão sobre legislação tributária, questão 72. Avalie o acerto das afirmações adiante, das formulações adiante, e marque com V as verdadeiras e F as falsas, e em seguida marque a opção correta. Muito bem. Primeira afirmativa. É vedada a aplicação imediata da legislação tributária a fatos geradores cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Minha gente, voltando para mim, eu vou pedir para o Vitor colocar um quadro lá para que a gente possa desenhar um esquema que vai ajudar vocês a lembrar disso. A questão do artigo 105 do Código Tributário Nacional. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Certo? Então vamos lá. O exemplo que eu havia dado, nós temos aqui uma indústria que manda um produto para um parque de exposições. Para um parque de exposições. Muito bem. Este fato gerador, ao sair daqui, o fato gerador do IPI, por exemplo, está sob condição suspensiva. Ou seja, ele está pendente de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Então, ele é um fato gerador pendente de uma venda lá na exposição, está sob condição suspensiva. Durante este período aqui, portanto, já saiu da indústria e não foi vendido lá no parque de exposições, o fato gerador está pendente. Ele está pendente de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Ora, vamos imaginar o seguinte. Quando saiu da exposição, quando saiu da indústria, perdão, estava em vigor uma legislação A, que determinava uma aplicação de uma alíquota de 10%. Por exemplo. Mas, antes de ser vendido, lá na exposição, entrou em vigor uma legislação B, determinando que a alíquota passava a ser de 8%. Ora, nós já sabemos que a regra é
o lançamento reporta-se a data da ocorrência lá do fato gerador. Então, seria cobrado normalmente a legislação de 10. Mas, neste caso, em função de que o fato gerador está pendente de um evento futuro incerto que é a venda lá na exposição, esta nova legislação aplicar-se-á ao fato gerador pendente. E será cobrada a nova alíquota de 8%. Então, a legislação tributária aplica-se aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Esta é a regra da irretroatividade prevista lá no nosso artigo 105 do CTN. Ok? Então, voltando para mim, e o Vitor volta lá para nós, por favor, Vitor, para os exercícios. A primeira afirmativa da nossa questão diz o seguinte: é vedada a aplicação imediata da legislação tributária a fatos geradores cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. É falsa a afirmativa. De acordo com o artigo 105 do CTN, lógico que é aplicado, sim, ao fato gerador pendente, ao fato gerador sob condição suspensiva, conforme nós vimos. Vamos para a segunda afirmativa. A lei tributária é aplicável a ato ou fato pretérito definitivamente julgado quando deixe de defini-lo como infração. Ora, voltando para mim, nós já vimos que a lei tributária, de acordo com o artigo 106, cuidado, chamando atenção de novo, o artigo 105 se refere à legislação, leis, tratados, decretos e normas complementares. Aplica-se aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Mas no artigo 106, que trata da aplicação retroativa, o Código se restringe à lei. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso primeiro, quando seja expressamente interpretativo, exceto para combinar penalidade. E no inciso segundo, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, como deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha havido fraude nem falta de pagamento, quando lhe comine penalidade menos severa. Ora, acontece, voltando lá para a afirmativa, ele determina que, quando deixe de defini-lo como infração, a lei tributária é aplicável a fato pretérito definitivamente julgado. Errado! Errado! É para ato não definitivamente julgado. E mais, voltando para mim, já sabemos que a posição do STF determina que, se o ato, a impugnação, por exemplo, o passivo recebeu um auto de infração e entrou com a impugnação, não está definitivamente julgado na esfera administrativa, mas saiu uma decisão na esfera administrativa e ele recorre ao Poder Judiciário, ao Poder Judiciário para discutir aquela dívida. Se recorreu ao Judiciário, o crédito não, o ato não estará definitivamente julgado até que saia a decisão do processo administrativo. E vimos também importante posição jurisprudencial no sentido de que você, como fiscal, se vai lavrar um auto de infração e a penalidade da época em que você está lançando o auto for menor que da época da infração, de acordo com a jurisprudência, você vai ter que lançar com a penalidade da época em que você está lançando. Muito embora ainda não haja sequer um questionamento, não haja sequer uma discussão para manter o ato não definitivamente julgado, mas já tem que aplicar de acordo com a jurisprudência que nós estudamos na parte teórica. Legal? Próxima afirmativa. A legislação tributária que disponha sobre parcelamento do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Voltando para mim, minha gente, vejam como é reiterada a exigência dessa questão do artigo 111 do CTN, por isso que eu digo que tem que ser decorado por vocês.
tem que ser decorada. Artigo 111 do CTN. A lei interpreta-se de maneira literal, exigência literal. Ok? Exige interpretação, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória. Tem que decorar e ser insistentemente cobrado. Já vimos que o artigo 112 não precisa ser decorado. Todos aqueles incisos, capitulação legal do fato, natureza, circunstâncias materiais, autoria, imputabilidade, punibilidade, natureza ou graduação da penalidade, não precisa decorar nada daquilo. Basta lembrar da expressão indúbio pró-contribuinte. Indúbio pró-contribuinte. Ou seja, se houver dúvida com relação à legislação sobre infração, interpreta favoravelmente. O artigo 111 tem que ser decorado. E é exigido sempre, como vocês estão vendo aqui, várias questões selecionadas de prova e dizem respeito a essa questão de interpretação literal. Então, a afirmativa está verdadeira. Vamos lá, voltar a ela. A legislação tributária que dispõe sobre parcelamento do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Por quê? O parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ok? E as hipóteses de suspensão e exclusão têm que ser interpretadas literalmente. Lembrando sempre que a hipótese de extinção, não. Mas de suspensão e exclusão têm que ser interpretadas literalmente. E, finalmente, a última afirmativa. Quando não há dúvida quanto à capitulação legal do fato, a lei tributária que define infrações ou lhe comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. Lógico que não. O artigo 112, que trata da interpretação benigna, determina que só cabe interpretação benigna, ou seja, mais favorável ao acusado, quando houver dúvida com relação à capitulação legal do fato. Então a resposta é falsa, a afirmativa é falsa, e o nosso gabarito é letra E, falso, falso, verdadeiro e falso. Muito bem, voltando para mim. Então, minha gente, estas foram as questões relativas à legislação tributária. Um pequeno módulo, menor título do livro 2º do CTN, mas muito importante. Não são muitas questões que caem em prova, até porque são poucos artigos sobre o módulo, mas sempre cai uma questão. Isso não há a menor dúvida. Então, o que nós vimos nesse título Legislação Tributária? Nós conversamos sobre as 4 normas da legislação, leis no artigo 97, lembrar de todos aqueles aspectos do que foi recepcionado, do que não foi recepcionado, tratados e convenções internacionais, ver os efeitos dele, revogam, modificam a legislação interna, serão observados pelo que lhe sobrevenha, como são celebrados, como ganham executoriedade, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, através de um decreto do Poder Executivo, mesmo tendo de ser ratificado pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Os decretos, que são normas que regulamentam as leis, o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis, é lógico, e as normas complementares, que complementam as leis, os tratados e os decretos, e são os atos normativos, decisões administrativas, práticas administrativas e convênios internos. Estas são as normas da legislação tributária. Depois, falamos sobre vigência da legislação, a vigência no tempo, quando vigora, e a vigência no espaço, aonde vigora. Vimos a possibilidade de extraterritorialidade da legislação, né, no artigo 102 do CTN, ou seja, vigorar fora do território da entidade tributante. Falamos sobre a aplicação da legislação tributária, a regra geral da irretroatividade e a possibilidade de aplicação retroativa do artigo 106 para lei expressamente interpretativa e ato não definitivamente julgado. Falamos sobre integração da legislação tributária, a integração dos 2 ramos do direito privado e do direito tributário, e a outra parte da integração, que é a autoridade suprir a ausência de disposição expressa na lei através do emprego da analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. Finalmente, falamos sobre interpretação da legislação tributária, como uma regra que é geral, utiliza-se quaisquer métodos de interpretação, mas
No que diz respeito ao artigo 111, exige-se interpretação literal para as hipóteses que nós vimos, suspensão ou exclusão do crédito, outorga de isenção, dispensa o cumprimento de obrigação acessória, e o artigo 112, que pode ser resumido naquela frase, em dúbio pró-contribuinte, se há dúvida sobre a legislação sobre infração, interpreta-se de maneira mais favorável ao contribuinte. Legal? Importante título de legislação tributária sobre o qual nós fizemos exercício, e na próxima aula vamos entrar já no módulo obrigação tributária, importantíssimo módulo, já mais extenso, bem mais extenso, obrigação tributária, e vocês já podem ir baixando o material no site, conforme já vimos, www.professorclaudiobol.com.br, material complementar. Nesse site vocês baixam o material CTN, obrigação tributária, com todos os slides que nós vamos demonstrar aqui, ok? Para facilitar esse entendimento desse importantíssimo título que vamos entrar na aula que vem. Até lá, moçada!